Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir à tribuna nesse espaço para falar de algo, mas, senhor presidente, não há problema nenhum. Se a senadora quiser usar a palavra, como eu falo todo dia, eu não tenho problema. Se a senadora entender que ela quiser... Oradora inscrita, sem nenhum problema. Tá bom, ok, senador, então. A Fátima é compreensível, porque eu realmente não tinha conhecimento que ela estava na casa. Vamos seguir. Senhor presidente, não poderia deixar de, no dia de hoje, que nós vamos aqui votar a PEC 55, o período de discussão já terminou e eu aproveito esse espaço para, mais uma vez, deixar o meu ponto de vista sobre essa PEC. Primeiro, cumprimento o Sistema de Comunicação do Senado, que em pesquisa que está até o momento sendo divulgada, entre a favor e contra a PEC 55, nós temos mais de 330 mil pessoas a favor e em torno de aproximadamente somente 30 que têm posição contrária à nossa. Eu vou pegar os dados precisos, mas a diferença é muito grande, senhora presidenta, entre os números daqueles que são contra a PEC e aqueles que são favoráveis. Mais de 300 mil são contra a PEC e em torno de 30 mil é que são a favor da PEC, pesquisa feita aqui pelo Senado. Eu apenas arredondei os números. A sociedade, senhor presidente, olha para a classe política brasileira, com certeza com cara de poucos amigos. E isso não é de hoje. E ela, eu diria, tem razão. Nós alertávamos já no meio do ano passado, primeiro semestre, que a saída não seria pelo impeachment. A saída, já que havia um descontentamento junto à sociedade em relação ao governo, que então saíssemos para as eleições gerais. Não foi possível. E agora estamos numa situação de instabilidade política, social e econômica. Uma situação que preocupa a todos, senhor presidente. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo que, para mim, a saída, quando há um impasse, como aconteceu no Brasil, seria as eleições diretas e seria também uma Assembleia Revisional exclusiva e temática para elegermos um grupo de brasileiros e brasileiras que poderia fazer a reforma política, eleitoral e partidária. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Estamos todos nessa situação que aumenta a preocupação. É só pegar as revistas e jornais e já se falam no golpe do golpe. Já se falam que há um movimento, que o dia 4 será muito grande a nível nacional, para mudar de novo o governo. Essa instabilidade que não é bom para ninguém. E estou aqui com muita tranquilidade falando. Não estou nem defendendo uma ou outra posição. Apenas estou dizendo que essa instabilidade política não interessa a ninguém. A classe política brasileira, infelizmente, está resguardada sob um manto eticamente e moralmente contaminado. O que se fala e como se age, na maioria das vezes, se torna poeira ao vento. O que vale hoje, o acordado, necessariamente já não vale amanhã. E há inúmeros exemplos que eu tenho testemunhado aqui dentro do Congresso Nacional. Visivelmente, todos os governos que passam pelo Planalto não conseguiram apresentar ao país, de fato, um projeto de nação. Os interesses de grupos estão acima das reais necessidades do nosso povo e de toda a nossa gente. Queremos e gostaríamos de ter um projeto de desenvolvimento que trate o Brasil de forma igualitária, respeitando as condições de cada estado ou região. Ulisses Guimarães dizia:
A pátria não é capanga, sim, não é capanga de idiosincrasias pessoais. Olha só, há décadas se apontam as mazelas do nosso país. Agem de forma a indicar soluções, mas a resposta na prática não aparece. E quando aparece, repito, o benefício acaba sendo para esse ou aquele grupo. Por isso que estamos nessa situação. Estamos a oceanos das transformações sociais e políticas necessárias. Cada vez mais abrimos mão de uma revolução social fraterna e democrática, que seja no campo da paz, sem violência. O Senado hoje vai discutir, a discussão já terminou, vai ter encaminhamentos e vamos votar a PEC 55, que trata dos chamados gastos. Entendo eu que os investimentos são fundamentais em qualquer área, em qualquer país. E lembro eu que a PEC limita os investimentos nos próximos 20 anos em todas as áreas. Eu não sou daqueles que diz que é só saúde, educação, tecnologia. É sim, saúde, educação, tecnologia, segurança, infraestrutura, violência, creche, em todas as áreas. Senhor presidente, seriam atingidos quem? A saúde, a educação, a ciência, a tecnologia, a agricultura familiar, previdência, porque não tem PEC 55 sem reforma da Previdência. Por isso que já estamos anunciando que vão até convocar o Congresso para 10 de janeiro para vincular logo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é tão urgente assim? Não, não é. É porque é de lá que querem tirar o dinheiro para viabilizar o desastre que é a PEC 55. Senhor presidente, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Consultoria Legislativa do Senado Federal concluiu um belo estudo e diz: a medida é draconiana, que possui graves consequências. Ainda segundo o estudo, pelo fato de impor ônus demasiados, aos por elas atingir especialmente os cidadãos mais pobres, que depende dos serviços públicos, e daí ele repete, saúde, educação, previdência, assistência social, pelo fato de congelar investimentos que resultarão no sucateamento de políticas públicas redistributivas. Já falei aqui em outra data e repito hoje. A PEC 55 retira da Constituição o percentual mínimo para a destinação de recursos para as áreas fundamentais. A educação deve perder 24 bilhões anuais. O orçamento das áreas sociais, já defasado e insuficiente, por exemplo, serão reajustados apenas com base na inflação. Sobre a infraestrutura, um comentário rápido. O Brasil investe por ano cerca de 2,5% do produto interno bruto, percentual que está estacionado desde 1980. Em infraestrutura, energia, telecomunicações, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, saneamentos, como vai ficar? Conforme os especialistas, isso é um patamar insuficiente para repor o que é depreciado e ainda expandir a capacidade. Ou seja, o Brasil investe pouquíssimo e agora não vai investir nada. De acordo ainda com o especialista, teríamos que investir pelo menos 3% do PIB para manter a infraestrutura existente. Para reduzirmos a discrepância com países emergentes, com alto crescimento, deveria investir pelo menos 5%, mas daí permanente. Além, o quadro que se torna mais grave quando não tivermos zero de investimento. Senhor presidente, eu quero terminar, porque o meu tempo de fato acabou, dizendo o seguinte: eu pedi que fizesse um estudo, e esse estudo foi me entregue, e mostra o seguinte: nenhum país do mundo, nenhum, adotou esse critério. Alguns países chegaram a caminhar na linha de fazer um acordo político, tipo de um pacto de controle de investimento nas áreas que entendiam que era possível.
mas no máximo por 4 anos. E depois de 4 anos, esse pacto era mantido ou não. O único país do mundo que está fazendo isso é o Brasil. Veja bem, eu tenho dados aqui que é do FMI. Tenho dados aqui que é da ONU, que diz que o Brasil vai ter um aumento de população de 20,8%. Ora, se isso acontecer, nós somos 20 milhões, 200 milhões, vamos dizer que 20% sobre 200 milhões, somos um pouco até mais que 200 milhões, teremos mais, no mínimo, 40 milhões de pessoas, sem nenhum tipo de investimento, com o mesmo orçamento de hoje. Aí diz mais o FMI e a ONU. A modalidade em que ocorrem, quando existe esse acordo, obedecem regras em funcionamentos particulares na maior parte dos casos. Esses tetos são definidos em acordos políticos entre as forças que compõem o governo, e não por lei. Em nenhum caso, esse limite está posto na Constituição ou possui prazo que extrapole o período de mandato do que foi eleito, que não é o caso da PEC 55. A maior parte dos países que adotam um teto são nações ricas, assim mesmo, com reconhecidos de estado de bem-estar social, que não apresentam os mesmos desafios históricos que o nosso país. Dou aqui alguns exemplos. Holanda, Dinamarca, Finlândia, Suécia, são alguns que eu lembro. Nos países estudados, os acordos de teto e de gasto são renovados ou não a cada mandato, nunca na Constituição, nunca por lei, observando a autonomia e soberania do governo eleito pelo voto popular, que em muitos casos altera os acordos anteriores. No caso da Holanda, foi também imposto um limite de pagamento de juros da dívida pública, coisa que aqui nada, não se mexe nas questões de juros, principalmente da dívida. Concluindo, senhor presidente, nas experiências de outros países, também foram definidos gastos com percentuais acima da e não apenas uma correção segundo a inflação, como quer a PEC 55. Senhor presidente, é um belo de um estudo. Eu procurei resumir o máximo, demonstrando que a PEC, da forma que é apresentada, se for apreciada, vai ser um desastre, senhor presidente. Eu dizia outro dia, e repito aqui só para concluir, os planos de saúde ninguém consegue mais manter, porque dispararam o valor. Milhões de pessoas vão sair e vão para o SUS. Como é que você recebe 5, 10 milhões de pessoas se o SUS nem hoje consegue atender a população que dele precisa? Devido à crise e ao desemprego, que antes dizia que era 10, 11 milhões, hoje já fala em 20 milhões. As pessoas estão saindo da escola privada e colocando os filhos na escola pública. Aí teremos outros milhões e nós precisaremos, senador Afati, especialista na área, mais professores, mais escolas, mais infraestrutura e como se está tudo congelado por 20 anos. Senhor presidente, eu espero que essa casa reflita com calma hoje, não vote de forma atropelada, estabeleça aqui um debate tranquilo para que a gente possa caminhar no outro sentido e que essa PEC não seja aprovada. Eu, como disse, na época do impeachment, no meu currículo não vai constar esse voto. Eu sou um democrata pleno e eu digo aqui de novo, no meu currículo não constará o meu voto como alguém que aprovou uma proposta de emenda constitucional que congela os investimentos no país por 20 anos. É isso, obrigado, presidente.